Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento. Durante essa semana estamos lendo a carta de Tiago, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. É um capítulo bem específico falando sobre a língua, a importância da nossa fala. Tem um Provérbios, que é Provérbios 18, 21, que fala que a língua tem poder sobre a vida e a morte, e aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amados, existe poder nas nossas palavras, e nós precisamos compreender isso. E esse capítulo de Tiago, ele é bem enfático com relação ao poder que há na nossa boca e o quanto nós precisamos usar a nossa boca de forma agradável a Deus, glorificando a Deus com as nossas palavras. Quero ler alguns versículos com os irmãos. Vamos começar lendo. Eu quero ler com os irmãos os versículos 1 e 2. Está escrito assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Mas olha que interessante, aqui Tiago já começa dizendo assim, olha, não sejam muitos de vocês mestres, porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Confesso para os irmãos que essa palavra sempre mexe comigo, e aí eu entendo algumas coisas que Deus trabalha comigo, trabalha no meu interior. Ele me chamou para ensinar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus, e sim, ele me molda dia após dia após dia. Como está escrito aqui, o seremos julgados com maior rigor, não é simplesmente o julgamento da alma para o inferno, não. É a questão de julgados no nosso dia a dia. Os ministros, aqueles que têm um coração inclinado para o Senhor e desejam de fato viver para a glória de Deus, os mestres, os ministros da palavra de Deus, com certeza, aqueles que desejam que a sua vida glorifique a Deus, eles sabem o que essa palavra ela contempla, a plenitude do que essa palavra contempla. Quantas e quantas vezes eu vou falar algo e na hora o Espírito Santo vem e, epa, filha, não fala. Silêncio. Usa a tua boca somente para a edificação. Não usa a sua boca para a destruição. Aí vem, opa, não vou falar isso. Olha o versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, então essa pessoa é perfeita e ela é capaz de dominar todo o seu corpo. Amados, quem tem o domínio próprio sobre a língua, consegue exercitar o domínio próprio sobre a língua. A palavra diz que essa pessoa consegue exercitar o domínio próprio sobre todo o seu corpo. O quanto é importante nós compreendermos o poder que há em nossas palavras. Ali no versículo 6 está escrito assim que a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Amados, é assim que o inimigo utiliza demais a vida das pessoas, através do quê? De estruturas mentais que se manifestam nas palavras. Nós falamos aquilo que está cheio em nosso coração. Jesus falou isso, porque o homem fala o que está cheio em seu coração. Então, as estruturas, as formas de pensamento que temos, a maneira de ver a nossa vida, ela é refletida através das nossas palavras. E aqui nós vemos, lendo todo o capítulo, que do versículo 11 em diante ele vai falar: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte?
Não tem como isso acontecer. Tem como uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Não tem como. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amados, a fonte da nossa vida é Cristo Jesus. E o Senhor habita em nós e quer nos ensinar, quer nos moldar, quer nos ajudar a manifestar essa vida através das nossas palavras. Eu sempre falo assim, que primeiro nós pensamos, ou seja, primeiro nós temos a nossa estrutura mental, a forma de ver as coisas. Depois nós falamos e agimos. Então, o começo de tudo está no nosso interior, na forma com que nós vemos todas as coisas, na forma que nós pensamos sobre todas as coisas. A forma com que nós entendemos o mundo, digamos assim, se refletirá nas nossas palavras e nas nossas atitudes. E a palavra nos fala que uma pessoa que é capaz de dominar a sua língua, essa pessoa é capaz de dominar o seu corpo inteiro. Ou seja, uma pessoa que consegue exercitar o domínio próprio nas suas palavras, essa pessoa consegue exercitar o domínio próprio em todo o seu corpo, em toda a sua vida. Mas essa é uma caminhada diária, um aprendizado diário e nós precisamos nos submeter a esse aprendizado. Nós não podemos nos conformar com uma vida que é vivida conforme o mundo. O mundo vive de uma maneira, falando mal o tempo todo uns dos outros, usando a boca para proferir palavras não de vida, mas palavras de morte, palavras de destruição. Amados, quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Jesus Cristo veio para dar vida e vida completa. E como representantes de Cristo aqui nessa terra, nós somos chamados por Deus para manifestar vida. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que todas as suas palavras sejam palavras que edifiquem. Não saia da boca de vocês palavra torpe. Olha o provérbio que eu citei no início do áudio, Provérbios 18, 21. Existe poder em nossa língua. Há poder sobre a vida e sobre a morte, e aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Qual tem sido o fruto que você tem colhido? Analise o que você tem plantado com a tua fala, com as tuas palavras. Será que você tem liberado palavras de vida sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre o teu cônjuge, sobre os teus pais? Será que você tem liberado palavras de vida lá no seu trabalho? Ou você só usa a tua boca para murmurar, para reclamar, para falar mal? Será que você tem usado a tua boca para liberar palavras de vida sobre a congregação onde você está, o local onde você congrega, os teus irmãos em Cristo? Ou será que você tem usado a tua boca só para falar mal, só para reclamar? Sabe, amados, existe poder nas nossas palavras e nós precisamos entender isso. Nós precisamos alinhar as nossas palavras com as palavras de Deus. Será que Jesus falaria isso? Será que essas palavras sairiam da boca de Jesus? Amados, quando eu começo a me autoanalisar, eu faço muito disso. Eu me autoanaliso muitas vezes, não para ficar me condenando, não. Já me condenei muito, já me culpei muito, mas hoje eu entendi que é pela graça, é pelo favor, é pela capacitação que vem do Senhor que eu posso viver para a glória dele. Mas eu gosto de me autoanalisar, e quando eu me autoanaliso eu vejo, Senhor, o quanto eu preciso ainda amadurecer, avançar, ser transformada. Eu fico feliz porque eu já avancei muito, mas eu não me conformo, eu quero mais. E quando eu analiso como eu tenho usado a minha boca, será que as minhas palavras têm sido para edificação? Será que as minhas palavras dentro da minha casa são para edificação? Será que as minhas palavras dentro do meu ambiente de trabalho são para gerar paz? Porque nós temos vivido, amados, num mundo que é difícil.
É complicado, eu quero ler aqui esse texto com vocês para nós continuarmos. Veja o que a palavra fala aqui, eu vou ler para vocês do versículo 13 até o 18, que está escrito assim: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Em outra versão diz: o fruto da justiça semeia-se em paz pelos pacificadores. Amados, se nós de fato queremos viver conforme a sabedoria de Deus, conforme a vida de Deus, nós precisamos nos sujeitar a Ele. O mundo, a forma que o mundo vive, a sabedoria do mundo instiga as pessoas a falarem mal umas das outras, a reclamarem o tempo todo, a abrigarem em seu coração inveja amarga e ambição egoísta. É o que nós acabamos de ler. Essa é a sabedoria terrena, demoníaca. E onde esse tipo de sabedoria governa, existe confusão e toda espécie de mal. Amados, nós somos filhos de Deus, selados com o Espírito Santo da promessa. O Senhor quer transbordar através de nós, fluir através de nós, através da nossa fala. Nós, como embaixadores de Cristo, precisamos compreender essas verdades e nos rendermos ao senhorio de Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para lá no ambiente de trabalho nós instigarmos ainda mais a confusão, nós ficarmos falando mal uns dos outros. Sabe? Se Deus nos corrige, nós precisamos receber a correção. Ei, filha, não entra na roda dos escarnecedores, fica no seu canto. Sabe, amados, nós precisamos agir de forma diferente. Nós precisamos semear paz aonde nós estamos e não contenda. Porque a sabedoria do mundo é invejosa, é egoísta, traz todo tipo de confusão e é através do que? Da fala. As pessoas, elas brigam, elas guerreiam, elas criam um ambiente de confusão, umas falando das outras, é fofoca o tempo inteiro, invenções, mentiras, coisas que nem são reais. O mundo vive assim, mas nós, como filhos de Deus, precisamos nos sujeitar ao governo do Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, nós já temos o domínio próprio habitando em nós, porque o domínio vem pelo Espírito de Deus. E Ele nos ajuda a mantermos a nossa boca fechada e, além disso, semearmos paz onde nós estamos. Que nós possamos viver assim e nos sujeitar a esse governo de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Porque a sabedoria que vem de Deus, ela é, antes de tudo, pura, pacífica, amável. Ela é pacífica, amados. Ela produz paz, não produz confusão, não. Ela é amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos. Ela é imparcial e sincera. Entre nós, irmãos em Cristo, como nós temos vivido, como nós temos nos relacionado uns com os outros, amados. Mas nós precisamos nos render ao senhorio de Cristo Jesus e deixar que o Senhor flua através de nós. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos: não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da nossa mente. Por quê? Porque primeiro a nossa mente, as nossas estruturas mentais são alinhadas com as estruturas mentais de Cristo, da palavra de Deus. Aí nós começamos a falar
concordar com a palavra, a deixar o Espírito Santo usar a nossa boca e não deixarmos Satanás, demônios usarem a nossa boca para atormentar, para falar mal, para criticar, para mentir. Pelo contrário, mas começa na estrutura mental. E aí quando nós percebemos que lá no fundo do nosso coração existe inveja e ambição egoísta, nós precisamos reconhecer isso ao Senhor e dizer: Senhor, pode atuar nisso daí, pode jogar isso fora. Eu quero a tua sabedoria, que é pacífica, que é amável, que é pura. Eu não quero ser amoldado a esse mundo, não. Eu me sujeito à transformação que o Senhor quer fazer em mim. Que eu e você possamos nos render a todo o trabalhar de Deus nas nossas vidas, para que nós não sejamos como o mundo é, mas para que nós sejamos como Cristo é. Amém, amados? Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós sejamos transformados dia após dia, de glória em glória, à imagem de Cristo Jesus. Pai, essa tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, atue em nós, transformando-nos, mudando-nos para a sua glória, Pai. Que a nossa boca seja usada para a edificação, para a pacificação, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nos ajuda a controlar a nossa língua. Queremos liberar palavras de vida, não de morte ou de destruição ou de mentira ou de fofoca. Não, Deus. Nós queremos ser usados pelo teu Espírito através da nossa boca. E aonde nós estivermos, na nossa casa, nos relacionamentos com a nossa família, no nosso local de trabalho, na igreja, no ministério, onde estivermos, Senhor. Queremos que a nossa boca, que as nossas palavras glorifiquem o Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a manifestarmos o domínio próprio que o Senhor mesmo já depositou em nós. Nos ajuda a sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.